Olá, tudo bem? Como vai você? Então, estou fazendo aqui um vídeo resposta ao amigo do canal Em Nome do Sangue. Um nome bem interessante, gostei bastante desse nome. Eu só não prestei atenção no formato da cruz ali, do estilo de cruz. No caso é a cruz latina, então eu pensava se tratar antes, né, de prestar atenção nisso e no conteúdo, claro, que eu pensava se tratar de um canal ortodoxo. Então eu sou protestante e a gente assiste, acho interessante os canais ortodoxos pela questão da pentarquia. Né? A pentarquia é bem interessante, que é nisso há uma ortodoxia, a conservação da pentarquia ser um poder centralizado. Isso nos chama bastante atenção, que embora seja uma instituição muito antiga, eles conservem ainda essa questão da pentarquia, que se trata da liberdade, né, dos bispos. Isso, a liberdade que os bispos têm entre si e a igualdade, né? Não existe ali bispo superior a outro bispo, o que é diferente no catolicismo romano. Ou seja, o bispo de Roma é superior a um poder centralizador. Isso é, nós não enxergamos isso como algo interessante. Todo mundo já sabe disso. Bom, mas a questão é que no canal, Em Nome do Sangue, o amigo colocou um vídeo em que diz, olha, só há duas alternativas. Duas alternativas que ele diz ali é referente ao catolicismo romano e ao catolicismo ortodoxo, que é o que nem todos os católicos aceitam. Tem católicos que são verdadeiros xiitas, mas esse num desejo digamos, de combater a principal concorrência, né, do catolicismo romano no Brasil, que não é o ortodoxismo. Se fosse o contrário, o embate e as falas dele seriam outras, né? Se fosse o ortodoxismo a crescer exponencialmente à semelhança do protestantismo no Brasil, então esse rapaz estaria com certeza em uma briga aí contra os ortodoxos. Isso é fato. Bom, e a minha resposta foi: olha, só existe uma esperança, só existe uma opção, melhor dizer, e uma esperança, que é Cristo Jesus. E Jesus nunca fundou uma religião. Jesus era algo muito pequeno fundar uma religião. Né? Já existiam religiões tipo budismo, né? Existiam várias religiões e que muitas pessoas se sentiam felizes em suas religiões. Então, dizer que Jesus veio fundar uma religião, no sentido assim, sabe, é algo muito pequeno. Mas é verdade que a instituição igreja, o povo, o reino de Deus na terra, por meio da igreja, do seu povo, ela se organiza, e Deus, o próprio Cristo, melhor dizer, ele é quem determina, ele é quem escolhe. A gente vê, por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 11, que ele mesmo escolheu, né? Assim a semelhança como no seu ministério terreno, ele escolhe os 12 apóstolos, a igreja depois escolhe lá os 7, né? Diáconos, escolheu Matias para substituir Judas Iscariotes, enquanto o próprio Jesus, que só ele pode escolher apóstolos, apareceu mais tarde a Paulo, né, a Shaul, e o escolhe como apóstolo. Então, que é interessante, você pode parar para observar, né? Tínhamos 13 apóstolos agora, ou aquele que escolheu os 12 primeiro era ainda o responsável por escolher o substituto de Judas? Uma coisa só para pensar aqui. Bom, então o que acontece?
Jesus escolhe Paulo, né, de uma forma abortiva, como diz o próprio apóstolo Paulo. Observe o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43, 44, em nome do sangue. O seguinte, Jesus diz: não será assim entre vós, qualquer que entre vós quiser ser o maior será vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro será servo de todos. No entanto, tal discussão é antiga e mesquinha. Ainda, mesmo que essa discussão venha dos apóstolos, diante dos olhos de Cristo ela é réproba. Ela não é aceitável, ela é um erro. Era e continua sendo um erro esse tipo de emulação, discussão. Bom, o que também está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 38 ao 40, em nome do sangue que você pediu que eu fizesse jus ao solo da Escritura, citando textos bíblicos. Eu o fiz, mas no arrolamento das nossas conversas, esse texto não aparece mais, estranhamente, né? Então, o que acontece? Diz o seguinte, o apóstolo João queria impedir que alguém que estava fazendo exorcismos em nome do Senhor Jesus Cristo, queria impedi-lo que fizesse. Por quê? O motivo é porque aquela pessoa não estava andando juntamente com o grupo. A resposta do Senhor Jesus para João é a seguinte: não o impeça, porque ninguém que faça milagre em meu nome, em seguida poderá falar mal de mim. Quem não está contra nós é por nós. Que interessante o que Jesus diz, né? Muito diferente do que é dito pela Igreja Católica Romana, ou melhor dizer, não exatamente pelo concílio, né? O último concílio agora, mais o Vaticano II, mas por esses apologetas aí meio xiitas, meio radicais, né? Mas eu também discordo do Vaticano II, viu? Eu não reconheço. Bom, então, Jesus diz para não o impedir, porque quem não é contra nós é por nós. Veja que esse tipo de exclusivismo que vocês, a exemplo dos partidos religiosos da época de Jesus, daquela época, querem, réprobo aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Então não tem valor nenhum. Então, meu amigo do canal Em Nome do Sangue, eu quero citar aqui mais alguns textos para que você medite, né? Textos que você parece que ignorou de alguma forma, que eu não os encontrei mais lá, né, na nossa conversa, lá, na minha resposta à sua colocação, esse pequeno grilo, grilo como você chamou, aquele que faz barulho, né? Parece que incomodou mesmo. Não, eu sou menos que um grilo, eu sou um mosquito. Então, para sustentar a tese de que foi Pedro que Cristo confiou a exclusiva responsabilidade de edificação da sua igreja, vocês fazem uma leitura ao pé da letra de Mateus capítulo 16, do 13 ao 18. Isso em uma clara busca pelo primado. Esse desejo ardente queimava no coração de Diótrefes, o qual se atreveu a impedir da igreja receber o apóstolo João. A gente encontra isso lá em 3ª de João, no versículo 9 ao versículo 11. Então, porque Diótrefes queria o primado. E em nome dessa cobiça, ele impediu, né, uma testemunha ocular do Senhor Jesus, o discípulo amado João, que mais na frente seria o último, né, a morrer. Bom, o que acontece é o seguinte: mas o que o próprio apóstolo Pedro afirma
muito tempo depois, destoa drasticamente da reivindicação de vocês papistas, certo? Por exemplo, em 1 Pedro 2, do 4 ao 8, aqui Pedro reafirma que é Cristo a pedra viva e por meio dele, Jesus, né? Por meio dele, quem? Jesus. Os discípulos são pedras vivas para a edificação da casa espiritual. Estou lendo aqui para não se perder. Ou seja, Cristo é a rocha de onde procedem os pedregulhos para essa edificação. Cristo também é a rocha onde se constrói a casa resistente. Nós encontramos isso lá em Mateus 7, 24 ao 27. Ele falando lá na parábola dos dois construtores de casa, né? O sábio e o nécio, que construiu sobre a areia, mas aquele que construiu sobre a rocha. Veio as tempestades, e ela permaneceu firme. Ele também é a pedra de sustentação, ou a pedra da esquina, ou a pedra angular de toda a estrutura. A gente encontra isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Pedro fala isso. É por isso que eu disse lá acima que Pedro reafirma. Então, amigo, não julgue o servo alheio, como diz Paulo lá no capítulo 14 da sua carta aos Romanos. Não julgueis o servo alheio, referindo-se aos servos de Cristo. Havia ali um litígio sobre costumes, usos e costumes, tradições entre os da circuncisão e os que não eram da circuncisão, sobre dias, sobre o que comer, todas essas coisas. E Paulo traz essa palavra. Cada um de nós irá prestar conta diante do Senhor pelos nossos atos. E a obra, obra ministerial, vai ser provada pelo fogo, se ela é de palha ou de um material mais nobre. É o Senhor que vai julgar. Então, meu irmão, não queira essa questão de exclusivismo. O Senhor é Cristo. E embora a igreja seja uma, a igreja ela tem muitos membros. A igreja é um corpo e um corpo tem muitos membros. Tá certo? A resposta também sobre a questão da unidade, né? Você cita lá a oração, na oração de João, a oração sacerdotal de Jesus em João 17, oração sacerdotal, que eles sejam um assim como eu e o Pai somos um, para que todos creiam que o Pai me enviou. Olha, eu não vou atacar, não vou acusar os catolicismos, né? Mas é histórico que protestantes, católicos ou diferentes grupos, tradições cristãs, elas cooperam, se ajudam em situações de risco iminente, tanto no Oriente Médio, tanto em países predominantemente islâmico, né? Do islamismo, aquela coisa os mais radicais, em que o Estado e a religião é uma coisa só, e os cristãos se ajudam, são perseguidos, eles não fazem distinção entre quem é católico ou quem é protestante. O mundo observa se a base da nossa fé ela é Cristo. Se o fundamento da nossa fé é Cristo, eles não fazem distinção, são cristãos. Então perseguem ambos e levam muitas vezes essa perseguição leva ao martírio de tantos católicos, tantos protestantes. Aqueles jovens lá, há alguns anos atrás, os cóptas que foram decapitados, aqueles homens com aquele ato de fé, de bravura, de amor a Cristo, não renunciaram à sua fé em Jesus.
eles foram igreja verdadeira, sobrepujaram todos os títulos, todo o clero, seja ele católico, romano, ortodoxo ou protestante. Não que não tenham importância as ordenanças eclesiásticas, as ordens eclesiásticas, mas porque no final das contas é a essência que importa. Que Deus abençoe você do canal Semente do Sangue e todos vocês que verem esse vídeo, tá bom? Que seja edificante para as suas vidas. Um abraço, Deus abençoe.